E galera, um artista sênior da Rockstar Games começou a dar alguns teasers sobre o GTA 6, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, seguimos aí mais uma semana com o nosso giro de notícias a respeito do GTA 6. E galera, parece que realmente a Rockstar Games está iniciando o seu processo de marketing do jogo. Isso porque um artista sênior da Rockstar Games, responsável pela capa de algum dos títulos, inclusive por várias artworks bem famosas, começou a dar alguns teasers a respeito do jogo nas suas redes sociais. E o mais curioso é que algum desses posts ele apagou logo após. E não é só isso não, a Rockstar Games compartilhou no seu Twitter oficial uma postagem que falava diretamente do GTA 6. Por que será que eles estão fazendo isso agora, hein? E não é só isso não, tá? Tem muito mais novidade no vídeo de hoje pra vocês, e se tiver curioso, fica ligado que eu vou estar comentando tudo no vídeo de hoje, demorou? Mas antes, não vacila, já chega deixando o like pesado pra fortalecer, que isso apoia o nosso trabalho, e mostra pro YouTube também que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. E galera, o Stephen Bliss, que é um artista muralista e ilustrador responsável por diversas capas de jogos da Rockstar Games, começou a dar alguns teasers sobre o GTA 6 nas suas redes sociais. Pra quem não tá ligado, ele é simplesmente o cara responsável pela capa de jogos como GTA Vice City, GTA 3, GTA San Andreas, The Warriors, Red Dead Redemption, entre vários títulos da série. Então aquele conceito que tem na capa dos GTAs, que é uma espécie de mosaico, foi criada por ele. Inclusive as artworks mais conhecidas que trazem a estética do jogo. Muitas vezes rolam até algumas trends lá no TikTok, que você tira uma foto e um filtro te transforma ali numa artwork do GTA. Tem até outros artistas que tentam reproduzir esse estilo que foi criado por ele. Então, sem dúvida, o Stephen Bliss é um artista muito importante dentro da Rockstar Games, e é bem provável, né, rapaziada, que assim como ele fez a capa do GTA icônico Vice City, ele possa estar envolvido também no próximo jogo da franquia GTA, já que ele também vai se passar na cidade do vício. Mas aí que tá, rapaziada, durante o mês de setembro, ele começou a compartilhar algumas imagens, no mínimo curiosas, nas suas redes sociais. Algumas delas não estão mais disponíveis porque ele excluiu o post, mas pelo que eu me lembre, uma das imagens mostrava um cara próximo a um aeroporto e ele colocava ali na descrição que era uma propaganda feita para uma marca de carros, né? Porém, na imagem você não via nenhum carro, né? Era só um cara estilo artwork do GTA na frente de um aeroporto. Algumas outras imagens também foram compartilhadas, mas eu não consegui ver a tempo. Só sei que nessa última semana ele voltou a dar alguns hints, né? Algumas dicas a respeito do GTA em um jogo que se passa em Vice City. E agora no dia 5 de outubro ele fez uma postagem curiosa ali no seu perfil do Instagram, que era justamente uma imagem que mostrava artes do GTA Vice City, uma espécie de recorte de revista, com uma matéria que estaria dando um teaser do GTA Vice City, né, meio que atraindo a atenção do público pro título que tava pra ser lançado. Eles inclusive falavam, né, ali na matéria, que o jogo seria maior, mais brutal do que o GTA 3, meio que utilizando os jogos anteriores como parâmetro pra mostrar a grandiosidade do próximo título. E o mais curioso, né, é que na descrição desse post do Instagram, ele colocou a seguinte descrição: quase na hora de uma viagem a Miami, Vice City, né, entre parênteses. Diversão, as histórias que eu poderia contar, reticências. Ou seja, rapaziada, meio que dando uma provocação que está chegando a hora de uma viagem pra Miami, né, pra Vice City. E também meio que fazendo uma alusão que tem informações que ele tá sabendo, mas que ele não pode comentar por agora. E não foi só isso não, rapaziada. No mesmo dia ele também fez uma postagem no seu Twitter de uma imagem que remetia também a artworks do GTA. Só que infelizmente ele acabou excluindo essa postagem. Pelo menos durante o período que eu tô gravando aqui pra vocês esse vídeo, o post do Instagram ainda tá no ar, já o do Twitter foi excluído, mas por sorte eu consegui printar o post pra vocês e dá pra gente dar uma olhada no que tinha nele. Olha, rapaziada, como vocês podem ver, né, o perfil do Stephen Bliss lá no Twitter, e nessa imagem que ele havia compartilhado é uma espécie de artwork de uma mulher segurando ali um cigarro com uma piteira longa, né, um estilo ali bem chique, né, como se fosse uma mulher da alta sociedade, com um corte de cabelo bem curtinho, bem clean, maquiagem e tudo mais. A imagem de fundo, né, com aquela cor característica que remete a Vice City, como se realmente fosse uma artwork do GTA. E o mais curioso é que na descrição dessa imagem, né, no post, ele também fazia uma alusão a Miami, dizendo o seguinte: está quase na hora de reservar os ingressos e o hotel pro Miami Art Basel. Talvez esteja pintando um mural. E curiosamente esse Miami Art Basel é uma exposição que acontece lá em Miami e que os artistas conseguem expor as suas artes. E pelo visto, rapaziada, ou o Stephen Bliss vai participar de algum evento que vai acontecer lá, ou simplesmente ele tá fazendo ali uma indicação relacionando a sua arte, né, uma artwork do GTA com Miami.
infame. Pelo menos é isso que a comunidade acredita, né? Relacionando ali o post que ele fez do Instagram com esse post do Twitter. E lembrando que não é a primeira vez que ele faz postagens desse tipo. E logo após, um dia, algumas horas depois, ele sempre exclui. Eu até fiquei meio surpreso que ele manteve a postagem lá do seu Instagram, porque ela tá repercutindo também, tá recebendo bastante comentários a respeito. Só sei que o que parece, rapaziada, é que meio que as pessoas ligadas à Rockstar Games estão começando a falar um pouco mais sobre o jogo, né? Vocês veem que os atores relacionados ao GTA V também estão falando sobre. Outros artistas já chegaram a compartilhar nos seus currículos, eu até já fiz vídeo a respeito disso. Ex-funcionários da Rockstar Games também vêm comentando a respeito do GTA VI, colocando nos seus currículos que trabalharam no game. Então vocês veem, rapaziada, que cada vez mais as pessoas relacionadas à Rockstar Games estão começando a mostrar que trabalharam no jogo e falando sobre ele de alguma maneira. Meio como se tivesse rolando já um marketing a respeito do game, e as pessoas falando um pouco sobre ele sempre vai dar repercussão, e sempre esse assunto vai ficar em evidência até que o anúncio realmente aconteça. E não é só isso não, tá, rapaziada? A própria Rockstar Games compartilhou no seu perfil oficial do Twitter uma matéria da Games Radar que falava abertamente sobre o GTA VI e a expectativa do público para esse jogo. No post era comemorado 10 anos de um vídeo de montagem feita ali de um salto de paraquedas realizado no GTA V, e a Rockstar Games foi compartilhar o post a respeito disso. O lance é, rapaziada, que na matéria da Games Radar, além de comentar esse feito realizado pelo Ashik Queen, eles também comentaram a respeito do GTA VI e da expectativa que ele tinha sobre o jogo. E galera, não era só uma linha falando do GTA VI, basicamente metade da matéria era eles comentando sobre a expectativa do GTA VI. Inclusive a Games Radar comentou, né, que o jogo estaria no horizonte, prestes a chegar. E bom, acho que se isso tivesse muito longe de acontecer, a Rockstar Games quisesse abafar o caso de uma vez por todas, com certeza eles não compartilhariam essa matéria. Ainda mais uma matéria feita por um portal tão grande e de tanta notoriedade no mundo dos games. Vale lembrar, rapaziada, que não é a primeira vez que a Rockstar Games faz coisas do tipo, tá? Como eu já comentei várias vezes aqui no canal Sunny Play, a Rockstar Games sempre foi próxima de algumas imprensas específicas do mundo dos games, como por exemplo a IGN, Kotaku, Games Radar, a Game Informer, tanto que antes dos seus jogos serem anunciados, esses portais sempre comentavam algo a respeito, né? Na época das revistas sempre saiu matéria falando um pouco sobre, dando algumas especulações, principalmente a respeito de qual cidade o game iria se passar, quem que seriam os protagonistas e coisas desse tipo. E muitas vezes a Rockstar Games até deu informações para algum desses portais para eles fazerem matérias antes dos games serem lançados, né? Até como uma estratégia de marketing para você ir aquecendo o mercado até o grande anúncio acontecer. E bom, pelo visto, rapaziada, essa estratégia tá se repetindo. A gente teve aí nos últimos anos as matérias lá da revista Kotaku, feita pelo jornalista Jason Schreier, agora ele tá na Bloomberg, também tá falando um pouco sobre o jogo, tem matéria da IGN, tem coisa da Game Informer, então muita informação vem rolando a respeito do GTA VI e do seu anúncio eminente. E agora foi a vez do portal Games Radar, que fez uma matéria falando sobre isso e simplesmente foi compartilhado pela Rockstar Games. Então dá pra ver aí, rapaziada, que a informação tá chegando, parece que tá havendo uma mobilização tanto da imprensa, dos funcionários da Rockstar Games, pra manter esse assunto aquecido e sempre sair alguma informação a respeito pra comunidade tá especulando. Um outro youtuber espanhol chamado El Rubius, que inclusive é seguido pela Rockstar Games, também fez uma postagem no mínimo intrigante, dizendo que o trailer do GTA VI está mais perto do que a gente imagina. E bom, é óbvio que esse post teve muita repercussão, tá? Até a altura da gravação desse vídeo, ele tá com mais de 2,1 milhões de visualizações lá no Twitter e muito mais de 70 mil likes. Então, rapaziada, é um post que tomou muita repercussão e bom, o cara é seguido pela Rockstar Games. Com certeza eles viram esse post, né? E bom, vocês lembram da história do insider que teria revelado a data de anúncio do GTA VI, a suposta data dia 26 de outubro? Pois é, eu fiz um vídeo comentando um pouco mais a respeito dessa situação, que teve uma reviravolta, né? Depois revelado que era um outro cara que tava se passando pelo insider e que depois acabou revelando que era uma grande trollada na comunidade. Se você não conferiu meu vídeo sobre isso, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá e confere que o conteúdo tá muito top pra vocês. Só sei que o lance é o seguinte, rapaziada, essa história não acabou, ela teve uma outra reviravolta. E olha, parece que é karma, viu? Porque o cara se deu muito mal, tá? O cara em questão era o Infinity Bask lá no Twitter, e ele teria confessado que ele criou o perfil do Chris Marks pra compartilhar as informações meio que à escondida, né? Não revelar que era ele que tava tendo acesso a essas informações e compartilhar pra meio que não se dar mal. Mas pelo visto, rapaziada, não deu nada certo, tá? Porque a conta do perfil dele foi suspensa justamente por compartilhar imagens dos vazamentos do GTA VI. E o mais curioso é que os posts que fizeram a conta dele serem suspensa foram posts do ano passado, meio que quando tava em alta ainda essas informações, os vazamentos, mas no final das contas, galera, não teve um bom final. Pode ser que isso tenha acontecido ali com uma mãozinha da Rockstar Games, não dá pra saber, né? Mas como vocês sabem, o perfil dele acabou tomando bastante notoriedade, ainda mais depois dessa história, e pode ser que tenha chegado ali na Rockstar Games e por alguma razão eles tenham feito com que a conta dele fosse suspensa, já que o motivo é justamente dele ter compartilhado imagens do jogo. Então
então é algo que tem a ver com direitos autorais, é algo que a Rockstar Games realmente tem um controle, porque são imagens do jogo deles, né? Então eles podem sinalizar ali pro Twitter e falar, ó, esse cara aqui tá compartilhando muita informação nossa, que é privada, é secreta, tem direitos autorais, então vocês precisam tomar uma atitude. E a primeira atitude seria o DMCA, né? Que é aquele aviso de direitos autorais que derruba o post, né? Na verdade, o post fica até no ar, mas a imagem some, com a imagem acinzentada ali, né? Só que, pelo visto, não foi o suficiente. O cara continuou compartilhando e a Rockstar Games foi lá e tomou uma atitude. Então, galera, tomem muito cuidado. A comunidade pede bastante pra eu colocar a imagem dos vazamentos aqui nos vídeos, só que é algo muito delicado. A gente tenta sempre fazer de uma maneira que pode não prejudicar o canal, mas no final das contas, se a Rockstar Games quiser, eles podem realmente tomar uma atitude e derrubar um vídeo do canal, ou até mesmo vários, até ocasionando uma exclusão do canal, que é o pior cenário possível, né, rapaziada? Então vocês veem que a gente evita usar imagens do jogo, dos vazamentos aqui nos vídeos. Já chegamos a colocar alguma coisa ou outra gerada por inteligência artificial, mas mesmo assim, eu acho que ainda a Rockstar Games, se ela quiser, eles podem aplicar um strike manual como já fizeram. Então fica aí o meu apelo pra vocês, né, se você é criador de conteúdo e tudo mais, tome muito cuidado, porque isso daí pode acabar com o seu trabalho e prejudicar, né, de uma maneira bem negativa. Então vamos ficar esperto aí, rapaziada. Só sei que o cara, Infinity Bask, acabou se dando mal nessa história, trollou a comunidade e acabou sendo trollado. Mas aí, o que vocês acharam dessas novidades? Será que o Stephen Bliss tá trollando a comunidade ou ele realmente tá dando um teaser do novo projeto que ele tá trabalhando? E por que será que a Rockstar Games compartilhou aquele post lá falando do GTA 6, hein, mano? E o que vocês acharam dessa reviravolta aí da história do hacker que acabou perdendo a sua conta do Twitter? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, só lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, domingão, vai estar rolando uma mega live aqui no canal Sunny Play, com nossa espécie de podcast aí, o GTA Cast da comunidade, né? Vamos estar trocando uma ideia com convidados especiais, falando um pouco sobre o jogo, sobre as notícias que rolaram essa semana, e sempre trocando aquela ideia, aquela interação bacana com vocês. Então fiquem ligados, amanhã, 8 horas da noite, a gente se encontra aqui ao vivo no canal Sunny Play. E ó, se gostou desse vídeo aqui, não vacila, deixa o like pesado pra fortalecer, assim o YouTube vai passar a recomendar mais os vídeos pra vocês. E outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela como essa galera, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Valeu a partir de R$1, apoiando o nosso trabalho e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, corre agora nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram e no TikTok, Sunny Play Underline. Lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui, inclusive eu recebo muitas mensagens, sempre anoto tudo pra trazer aqui os vídeos pra vocês. E vocês sempre também podem acompanhar bastidores de vídeos novos, trocar uma ideia comigo e muito mais. Corre lá e me siga. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!